o tema dessa ministração hoje é: no sofrimento, persevere. Você pode dizer comigo? No sofrimento, persevere. E hoje nós vamos falar um pouco sobre manter-se firme durante o sofrimento, porque é muito comum a gente ter a nossa vida de cristão. A nossa vida cristã, muitos pensam que é muito fácil. Aí quando você aceita Jesus, começa a caminhada cristã, você vê, caramba, é difícil o negócio. Não é como os outros falam. E todos nós, cristãos, passamos por momentos difíceis na nossa caminhada. Todos nós passamos por momentos de vales. E quando a gente passa por momentos difíceis, a nossa vontade, muitas das vezes, é querer desistir. Por quê? A sua força acaba sendo afetada, porque você começa a batalhar com um pouco mais de força. Aí quando você vai ver, você se cansa muito fácil. E o interessante é que normalmente a nossa alma grita quando a gente chega nesse estágio, né? A gente pensa, nossa, tá tudo um caos, a minha família tá um caos. Nossa, no trabalho eu não tô aguentando mais. Nossa, eu tô num momento muito difícil em casa. Poxa, eu não tô conseguindo buscar a Deus como normalmente eu gostaria. Aí acaba que a nossa alma grita muito. Aí a gente começa a ficar meio confuso. E nós vemos isso diversas vezes acontecer com salmistas. E quando você começa a folhear Salmo, você vê como as batalhas vinham, né? E porque ele passava muito por momentos difíceis. Isso mostra que nós iremos ou já estamos passando por momentos difíceis. Talvez nessa noite você esteja assim, desesperado, sem direção, com o coração aflito por causa das más notícias, do momento ruim, enfim, esteja passando por momentos do vale da sua vida. Mas eu quero te dizer hoje para você algo, que o Deus das montanhas, Ele é o Deus dos vales. O mesmo Deus que está nas montanhas é o Deus que está nos vales também. Nessa noite, eu vou explicar algo para vocês. Deixa aberto aí, Caio, em 2 Reis, capítulo 20, versículo 28. Nessa passagem, para eu resumir, na verdade ela é do 1 até o 28, onde eu vou me ater. Eu vou resumir um pouco para vocês. Nessa passagem, o rei Ben-Hadad da Síria, ele tentou tomar Israel de Acabe. E Acabe consultou as autoridades na época, e eles não aceitaram isso. Por quê? O rei Ben-Hadad, ele chegou e falou assim, olha, eu quero as mulheres, eu quero o dinheiro, me dá. E aí Acabe até falou assim, não, tá bom. Aí logo depois, um tempo depois, ele falou assim, não, agora eu quero tudo. Se você não me der, eu vou invadir e vou tomar. Aí Acabe chegou e consultou as autoridades. Aí as autoridades falaram assim, não, isso não vai acontecer. Você vai resistir, não vai. Aí apareceu um profeta, enviado por Deus, e disse a Acabe que entregaria o rei da Síria nas mãos de Acabe. Aí Acabe até fala para ele assim, tá bom, mas o que a gente vai fazer? Vou esperar eles atacarem ou não vou, ou vou atacar? Aí o profeta falou assim, você vai atacar, porque a vitória já é sua. E Acabe foi no monte, travou a batalha e venceu a batalha. Só que aí logo em seguida o profeta chega para Acabe e fala assim, olha, só que se prepara, porque pode ser que até o fim do ano o rei Ben-Hadad, ele vai atacar de novo. Aí tranquilo, o rei Ben-Hadad estava bêbado, e estava bebendo lá, e chegou os conselheiros do rei Ben-Hadad e falou assim, olha, rei, é o seguinte, eu estou pensando aqui, a gente só perdeu essa batalha porque foi nos montes, porque o Deus de Israel é o Deus dos montes, mas não é o Deus dos vales. Assim eles pensavam. E falou assim, vamos travar uma batalha nos vales, e eu quero ver mesmo se realmente eles vão vencer essa batalha. Grifo meu, tá? Estou resumindo. Aí o rei já estava meio bêbado, falou assim, então vamos atacar, vamos posicionar as tropas e tal. E eles foram em destino a Samaria. E o interessante
Aí é onde a gente entra no versículo 28. Pode colocar, Caio. Pode colocar na NTLH. Aí quando o rei mandou as tropas virem, no mesmo tempo chegou o profeta e falou assim: um profeta foi falar com o rei Acabe e disse: o que o Senhor Deus diz é o seguinte: os sírios dizem que eu sou um Deus das montanhas e não um Deus dos lugares planos, ou seja, um Deus dos vales. Por isso eu vou dar a você a vitória sobre o enorme exército sírio, e assim você e seu povo ficarão sabendo que eu sou o Senhor. E logo em seguida foram para os vales e o povo de Deus ganhou essa batalha. Foram mortos mais de 100.000 soldados sírios. Isso nos mostra que o Deus das montanhas também é o Deus dos vales. O inimigo ele pensa que pode travar uma batalha com a gente e vencer nos vales, mas já está decretado que o Deus das montanhas, ele é o Deus dos vales e que ele vai nos fazer vencedores. Meu Deus. E pra gente, só esse começo já nos mostra algo, que onde você estiver, Deus está contigo, seja nos lugares altos da vida, quanto nos lugares baixos da vida, Ele está contigo. Mas vamos nos aprofundar um pouco mais na palavra. Vamos falar de alguns personagens bíblicos que também tiveram tempos difíceis, mas que nos mostraram que é possível superá-los e alcançar a vitória. Vamos falar agora sobre Paulo. Eu tomo muita água, minha boca seca. E assim, Paulo, antes ele era perseguidor. E depois ele tornou a ser perseguido. Passou por muitos momentos difíceis na sua caminhada, e muitas provações, abandono, rejeição, traição, foi condenado à morte, enfim, muitas coisas esse apóstolo passou. Mas mesmo assim, ele não negou a sua fé. Mesmo assim, ele permaneceu firme naquilo que ele acreditava. E em uma das suas cartas, uma das cartas que eu amo muito, eu já até preguei sobre ela, é a carta de 2 Timóteo. E eu quero que você abra aí, Caio. Abra sua Bíblia aí. Quem você tiver, é bom que você tenha a sua Bíblia para você folhear também. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 10. Vamos ler até o 12. Mas você tem seguido os meus ensinamentos. Isso Paulo falando a Timóteo, tá? A minha maneira de agir e o propósito que tenho na minha vida. A minha maneira de agir e o propósito que tenho na minha vida. E tem seguido também a minha fé, a minha paciência, o meu amor e minha perseverança. As minhas perseguições e os meus... Então isso não mostra que ele passou por perseguições e sofrimentos. Você sabe tudo o que me aconteceu na cidade de Antioquia, de Icônio e de Listra. Que terríveis perseguições eu sofri, porém o Senhor me livrou de todas elas. Será que nessa noite você está passando perseguição, está passando por momentos de aflição? Mas eu tenho algo para te dizer. Volta lá, Caio. O Senhor o livrou de todas elas e Ele vai te livrar delas também. Próximo. Todos os que querem viver a vida cristã, unidos com Cristo Jesus, serão perseguidos. Ainda fala, olha, se você quer seguir essa vida, você vai ser perseguido. No trabalho, em casa pelos familiares, em qualquer lugar onde você for, alguém vai querer perseguir você. Mas fique tranquilo, porque Deus está contigo até nas perseguições. Abre também, Caio, em Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 9. Venha me ver logo que puder. Pode ir. Pois Demas se apaixonou por esse mundo, me abandonou e foi para a cidade de Tessalônica. Crescente foi para a província de Galácia e Tito para a região de Dalmácia. Pode ir. Somente Lucas está aqui comigo. Procure Marcos e traga-o com você, porque ele pode me ajudar no trabalho.
Pode ir, até o 18. Eu mandei Tíquico para a cidade de Éfeso. Quando você vier, traga a minha capa que deixei na cidade de Troade, na casa de Carpo. Traga-me os livros também, principalmente os de couro. Alexandre o ferreiro me prejudicou muito. O Senhor lhe dará a sua recompensa de acordo com o que ele fez. Tome cuidado com ele, pois combateu com muita violência a nossa mensagem. Na primeira vez em que fiz a minha defesa diante das autoridades, ninguém ficou comigo. Todos me abandonaram. Espero que Deus não ponha isso na conta deles. Mas o Senhor ficou comigo. Quem ficou com ele? Me deu força para que eu pudesse anunciar a mensagem completa a todos os não-judeus e me livrou de ser condenado à morte. O Senhor me livrará de todo o mal e me levará em segurança para o seu reino celestial. A Ele seja dada a glória para todos sempre. Amém. Caio, coloca o 16 de novo. Olha que interessante. Ele estava passando por um momento difícil. Paulo estava passando por um momento difícil. Mas a fé dele era tão firmada em Cristo, que ele não ligou para o abandono das pessoas. Ele fala aqui, ó. Coloca no 16. No 17, quer dizer. O Senhor ficou comigo e me deu força para que eu pudesse anunciar a mensagem completa a todos os não-judeus e me livrou de ser condenado à morte. Então talvez você possa estar passando por momentos difíceis, mas Deus está contigo. E eu vou dar 2 dicas, só nessa parte de Paulo, eu vou dar 2 dicas para você. Vamos aprender um pouco com Paulo. O que a gente precisa fazer para passar por momentos difíceis? A primeira dica é colocar a confiança plena em Deus. Eu te faço uma pergunta nessa noite. Você tem confiado plenamente em Deus? Será que a sua força está pautada em homens? Ou sua força realmente está pautada em Deus? Tivemos um estudo de célula passado. Falamos sobre controle, entregar o controle. Quantos participaram dessa célula? Muitas das vezes a gente quer tomar o controle nas nossas mãos e acaba que tudo dá errado. Mas Deus já falou, entrega o controle para mim, deixa que eu cuido, porque com a sua força já deu errado. Por que você está querendo pegar de novo? Então nessa noite, entrega o controle, confie plenamente em Deus, pois é dele que vem a força para superar os momentos difíceis. E a segunda é ter a certeza que Ele está conosco onde nós estivermos. Paulo estava jurado de morte, estava de frente aos juízes, todo mundo tinha abandonado, mas Deus estava com ele e o livrou da morte. Isso nos mostra que o Deus das montanhas é o Deus dos vales. Nos momentos bons Ele está contigo e nos ruins também. Ele não vai deixar que você pereça. Amém? O segundo personagem, quero me ater, é José. Quantos aqui conhecem a história de José? Pode levantar a mão, levanta de novo. Quem conhece a história de José? Se você não conhece, hoje você vai entender. Pelo menos um resumo eu vou fazer, porque é muito grande. Está lá em Gênesis, capítulo 37 até o 41, por aí. Você vai, pega a sua Bíblia em casa, começa a ler essas histórias. É muito edificante para nossas vidas. Vemos a história de José. E que história! Podemos tirar muitas lições desse livro também. Mas nós vamos nos ater no resumo da história dele em tópicos. O primeiro tópico é o seguinte: José era filho predileto e os seus irmãos o invejavam. José, ele teve 2 sonhos. Nos 2 sonhos a família se curvava diante dele. E os irmãos ficaram ainda mais nervosos com isso. E o terceiro, José ia ser morto, mas Deus o livrou da morte. Ao invés disso, foi vendido pelos seus irmãos como escravo no Egito. Viu que Deus já nesse curto período, Ele já pega e salva e livra José da morte, porque tem um propósito na vida dele.
E José foi vendido para Potifar, que era oficial de Faraó. E ali começou a prosperar e foi promovido para ser supervisor da casa dele. E foi aonde a mulher de Potifar tentou seduzir ele, mas ele rejeitou. Com essa rejeição, ela tramou contra ele e acusou de tentar assediar ela. E com isso, Potifar acreditou em sua mulher. José foi preso no Egito e interpretou sonhos na prisão. A gente vê que José estava numa vida tranquila em casa. Os irmãos não gostavam dele, porque ele era o filho predileto. Tinha, sabe, aquele sentimento de, o pai só ama ele. Olha, tudo é de bom para ele, eu fico de lado. E José acabou sendo perseguido pelos seus irmãos. Aí eles tramam algo contra José. E os irmãos queriam matar José. Porém o mais velho falou assim, não precisa matar ele. Aonde Deus livrou ele da morte, é o primeiro momento, Deus estava com ele, certo? Ele foi livrado da morte, certo? Aí ele foi vendido como escravo. Logo em seguida, foi comprado por Potifar. Deus levanta ele de novo. Deus está com ele. Ele sai do momento difícil, começa a virar uma pessoa de confiança de Potifar dentro da casa. O inimigo, não satisfeito, tramou de tudo contra ele e fez com que ele fosse preso de novo. Mas Deus estava com ele nessa segunda vez também. E lá na prisão ele chega e interpreta mais 2 sonhos, o do padeiro e do copeiro. E Deus estava com ele na prisão. José interpretou o sonho de Faraó, logo em seguida, e em 7º, José se tornou o governador do Egito. Mas o que a gente tira disso? Que independente do processo que você está passando, não murmure. Eu não vejo José reclamando. Pô, Deus, por que isso está acontecendo comigo? Não estou suportando mais. Não. Ele confiava no Senhor. Será que você realmente tem confiado no Senhor? E é algo muito forte, gente, a murmuração, como trava a nossa vida. Como reclamar das coisas trava a nossa vida. Da mesma boca não pode sair palavra de bênçãos e maldição. Toma cuidado, a sua boca pode ferir, pode matar. Você adia os planos de Deus na sua vida. E como eu falei, você não vê José murmurando. Ele simplesmente confiou em Deus. E Deus, que é o Deus das montanhas, também é o Deus dos vales. E tirou José do lugar onde ele estava, que nós julgamos o pior lugar, que seria na prisão. Tirou ele e levou ele para governador. Meu, que coisa linda. E vamos mais para frente, vamos falar sobre Jó agora. Quantos aqui conhecem a história de Jó? É uma história muito linda. Mas antes, eu quero que você olhe para o irmão que está ao seu lado. Dá um sorriso para ele aí. Fala para ele assim: em tempos difíceis, creia, Deus está contigo. Fala isso de novo, mas fala com fé. Ei, o Deus das montanhas é o Deus dos vales. Oh, meu Deus. Mas vamos para Jó. Jó era um homem íntegro e temente a Deus. Ele tinha tudo, nada faltava. Porém chegou um dia em que Satanás põe à prova a fidelidade e a integridade de Jó a Deus. Falou assim: olha, Deus, é o seguinte, Jó só está assim de boa, é temente a ti porque ele tem tudo. É que normalmente a gente pensa, né? Caramba, aquele cara ricão tem tudo. Caramba, não deve passar nada de necessidade. Olha, não deve ter coisas nenhuma na mente dele passando, enfim. É que normalmente a gente passa. Normalmente a gente pensa. E Jó, como ele era temente a Deus, o inimigo quis colocar ele à prova. E Deus falou assim: olha, você pode tocar em tudo dele, menos na vida. Olha como Deus confiava em Jó. Ele sabia o servo que ele tinha.
Será que olhando para você nessa noite, Ele tem essa mesma confiança? Pode colocar a prova que esse meu filho não vai me negar. Pode colocar a prova que eu confio nele e ele não vai murmurar. Pode colocar a prova, só não toca na vida dele, pois eu vou levantar ele depois e você vai ver onde eu vou colocá-lo. Foi assim com Jó. Ele perdeu tudo. Satanás colocou a mão em tudo, menos na vida. Vemos Jó passando pelo pior momento da vida dele. Passou pelo vale da sombra da morte. Estava ruim, bicho. Mas ele sabia o Deus que ele servia. Ele sabia que Deus iria livrá-lo daquele momento difícil. E que tudo era um momento que ele ia ser levantado por Deus. Ele tinha fé, ele cria nisso. E se Ele permitiu que você passasse por esse momento que você está, é porque você vai passar e você terá a vitória. Deus tem algo muito grande para revelar nessa noite, meu Deus. Ei, eu quero te dizer uma coisa. Creia que Ele te dará o escape para esse momento difícil. Deus nunca desampara o seu filho. Caio, abre em Isaías, capítulo 49, versículo 15. O Senhor responde: será que uma mãe pode se esquecer do seu bebê? Será que pode deixar de amar o seu próprio filho? Mesmo que isso acontecesse, eu nunca me esqueceria de você. Você acha que você está sozinho nesse momento difícil? Você acha que a sua vida está do jeito que está e Deus não está contigo? Ei, isso é mentira do diabo para a sua vida, porque Ele está contigo nas montanhas e nos vales Ele está também. E você vai sair desse momento difícil porque Ele está contigo. Oh, meu Deus! Oh, Jesus, aleluia! É como eu disse, é comum a gente entrar no vale. Às vezes até mesmo a gente entra no vale. Mas a gente tem que ter a nossa confiança, a nossa fé tem que estar firmada no Pai, porque é dele que vem o escape. Ai, vamos a Salmos 42, Caio. Salmos 42. Assim como o corso deseja as águas do ribeirão, assim também eu quero estar na sua presença, ó Deus. Eu tenho sede de ti, o Deus vivo. Quando poderei ir e adorar em sua presença? Choro dia e noite e as lágrimas são o meu alimento. Os meus inimigos estão sempre me perguntando: onde está o seu Deus? Será que as pessoas têm olhado para você e têm falado isso? Pô, olha a vida que você está levando, cadê o seu Deus? Ah, acho que não serve de nada não. Ei, calma, manda sua alma ficar caladinha no canto. Nós sabemos o Deus que nós servimos. Próximo, Caio. Quando penso no passado, sinto dor no coração. Eu lembro quando ia com a multidão à casa de Deus. Eu guiava o povo e todos íamos caminhando juntos, felizes, cantando e louvando a Deus. Por que estou tão triste? Por que estou tão aflito? Eu porei a minha esperança em Deus e ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Será que a sua oração tem sido essa? Por que eu estou tão triste? Por que estou tão aflito? Por que essas coisas estão acontecendo comigo? Por que nada dá certo na minha vida? Por quê? Por quê? Por quê? Aí logo em seguida, olha a certeza. Eu porei a minha esperança em Deus e ainda o louvarei. Viu como é comum a gente até gerar alguns questionamentos? Poxa Deus, nossa, mas está tão difícil. Mas você tem que ter a certeza que Deus está contigo e ter a esperança que o Pai não te abandonou. Segue. O meu coração está profundamente abatido e por isso eu penso em Deus. Será que nesses momentos você tem pensado em Deus? Assim como o mar agitado ruge,
E assim como as águas das cachoeiras descem dos montes Hermon e Mizar e correm com violência até o rio Jordão, assim são as ondas de tristeza que o Senhor Deus mandou sobre mim. Que Ele me mostre durante o dia o seu amor, e assim de noite eu cantarei uma canção, uma oração ao Deus que me dá a vida. Pergunto a Deus, a minha rocha, por que esqueceste de mim? Por que tenho de viver sofrendo por causa da maldade dos meus inimigos? Até os meus ossos doem quando os meus inimigos me ofendem, perguntando todos os dias, onde está o teu Deus? Por que estou tão triste aí de novo? Por que estou tão aflito? Eu porei a minha esperança em Deus e ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e meu Deus. Ó Deus, declara que eu estou inocente e defende a minha causa contra essa gente que não te adora. Livra-me das pessoas traiçoeiras e perversas. Eu já passei um pouquinho, mas tá bom. O interessante é que bem no comecinho desse salmo, ele fala assim, assim como as corças suspiram pelas águas, minha alma anseia por ti. Sabe por que ele fala isso? Alguém conhece essa parte? Por que a corça e água? Por que essa ilustração dos dois? É porque a corça, quando ela não se hidrata, quando ela não toma água, quando ela não fica perto das águas, a pele dela começa a rachar e subir um cheiro muito fedido, atraindo os predadores. E o interessante é que nessa parte ele fala assim, como a corça suspira pelas águas, minha alma anseia por ti. A corça ela começa a procurar de uma forma doida atrás de água, ele começa a correr atrás de água, a ficar desesperado atrás de água, porque sabe que a morte dela está perto se ela continuar sem. Será que você está perto da fonte de águas vivas? Será que você tem bebido da água da fonte? Será que você tem se hidratado em Deus? Será que você tem buscado em Deus a sua sede tem sido saciada por Deus? Está buscando isso? Será que você está com o coração tão amargurado, tão desesperado, que você tem realmente buscado a Deus de todo o seu coração? Assim como a corça suspira sobre as águas, pelas águas? É algo que a gente precisa fazer. Ei, está doendo, está difícil, busca a Deus. Busca de uma forma desenfreada, sem parar. Deus, eu preciso de ti, eu preciso de ti, eu preciso de ti. Porque é daí que vai vir a sua cura. É daí que vai vir o seu sustento. Ai, meu Deus. Deus, Ele é Deus onde quer que você esteja, em qualquer situação que você estiver. E como eu amo Salmos. Salmos eu até tinha comentado com a minha esposa, eu falei para ela, nossa, Salmos é perfeito, nossa, a gente vê tantas coisas em Salmos, eu acho tão lindo. E a gente vai para Salmos de novo. Salmo 139. Vamos ler do 1 até o 18. A palavra, ela vai mostrar para você. A palavra, ela mostra para você que Deus, Ele está contigo. A palavra é a resposta das suas orações. Ó Senhor Deus, Tu me examinas e me conheces. Sabes tudo o que eu faço e de longe conhece todos os meus pensamentos. Tu me vês quando estou trabalhando e quando estou descansando. Tu sabes tudo o que eu faço. Antes mesmo que eu fale, Tu já sabes o que eu vou dizer. Estás em volta de mim por todos os lados e me protege com Teu poder. Eu não consigo entender como Tu me conheces tão bem. O Teu conhecimento é profundo demais para mim. Aonde eu posso ir a fim de escapar do Teu Espírito? Para onde eu posso fugir da Tua presença? Se eu subir aos céus, Tu lá estás. Se eu descer ao mundo dos mortos, lá estás também. Ei, nos montes Ele está contigo, nos vales Ele está contigo também. Essa é a nossa certeza. Se eu vou para o Oriente, ou for viver nos lugares mais distantes do Ocidente,
ainda ali a tua mão me guia, ainda ali tu me ajudas. Eu poderia pedir que a escuridão me escondesse e que eu voltasse e que em volta de mim a luz virasse noite. Mas isso não adiantaria nada, porque para ti a escuridão não é escura e a noite é tão clara como o dia. Tu não fazes diferença entre a luz e a escuridão. Tu criastes cada parte do meu corpo, tu me formaste na barriga da minha mãe, e eu te louvo porque deves ser temido. Tudo o que fazes é maravilhoso, e eu sei disso muito bem. Tu viste quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe, crescendo ali em segredo. Tu vistes antes de eu ter nascido. Os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Ó Deus, como é difícil entender os teus pensamentos, e eles são tantos. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Quer algo mais claro do que isso? Você tem pedido respostas para Deus, por quê? Por que de tantas coisas? Por que de tanto sofrimento? E Ele simplesmente está falando contigo, eu estou contigo nesse momento também. Você dorme, você vai dormir, eu estou contigo. Você levanta, eu estou contigo. Você vai trabalhar, eu estou contigo. Você entra no seu carro, os livramentos que você tem no decorrer do dia, é porque eu estou contigo, eu estou te livrando. Porque nesse momento difícil que você está passando, você não está crendo plenamente em mim, diz o Senhor. Ai meu Deus, a palavra é muito clara. É tempo de você literalmente entregar o controle da sua vida para Ele e falar, eu não tenho capacidade nenhuma de resolver nada, Pai, cuida para mim, eu confio plenamente em Ti. Eu sei que nesses momentos difíceis, está dolorido, está difícil mesmo, eu não estou suportando, mas eu tenho a certeza plena que o Senhor está comigo. Essa tem que ser a sua oração. Deus, Ele é maravilhoso e a sua palavra é nítida e mostra que Ele sempre está conosco. E vamos para mais. Ai meu Deus do céu. Salmos 46, Caio. Deus é o nosso refúgio e a nossa força. Espera aí, vou fazer algo diferente. Eu queria que vocês lessem isso com muita força. 1, 2, 3. Será que você pode agradecer a Ele com uma salva de palmas ao Pai? Porque Ele é o socorro que não falta em tempos de aflição. Ah, Deus, eu te amo, Pai. Jesus, eu te amo. Próximo. Por isso, não teremos medo, ainda que a terra seja abalada e as montanhas caiam nas profundezas do oceano. Não teremos medo, ainda que os mares se agitem e rujam, e os montes tremam violentamente. Há um rio que alegra a cidade de Deus, e a casa sagrada do Altíssimo. Deus vive nessa cidade, e ela nunca será destruída. De manhã bem cedo, Deus a ajudará. As nações ficam apavoradas, e os reinos são abalados. Deus troveja e a terra se desfaz. O Senhor Todo-Poderoso está onde? Está onde? O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Próximo. Venham, vejam o que o Senhor tem feito. Vejam que coisas espantosas Ele tem feito na terra. Ele acaba com as guerras no mundo inteiro, quebra os arcos, despedaça os laços e destrói escudos no fogo. Ele diz, parem de lutar e fiquem sabendo que eu sou Deus. Eu sou o Rei das nações e o Rei do mundo inteiro. O Senhor Todo-Poderoso está onde?
O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Tá bom, hein? Você está vendo a certeza que nós temos que ter? A certeza que Deus está do nosso lado, independente da situação. A palavra é resposta, é a resposta para todas as suas perguntas. É aqui que está a resposta para as suas perguntas. Tem um salmo também que eu gosto muito, eu acho que todos vocês conhecem, e conhecem até pessoas que deixam ele aberto na cabeceira da cama. Salmo 23, e o 91 também. Abre Salmo 23 aí, Caio. O Senhor é o meu pastor. Será que você tem se perguntado por que desse momento difícil na sua vida financeira? Por que as coisas não fluem? Por que você não prospera? É porque você não tem tido o Senhor como seu pastor. Porque se você tiver Ele como seu Senhor, como seu pastor, nada você terá falta. Continua, Caio. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva às águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois Tu, Senhor Deus, está comigo. Tu me proteges e me diriges. Olha aí, ó. Será que você tem alguma dúvida que o Deus das montanhas também é o Deus dos vales? Aqui está muito bem nítido. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo, pois Tu, Senhor Deus, está comigo. É essa certeza que você precisa ter nessa noite. Continua, Caio. Preparas no banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. Certamente a Tua bondade e o Teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. Ei, a bondade de Deus e o Teu amor está contigo enquanto você viver. Toma posse dessa palavra hoje. E na Tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Continua. Coloca no 91 agora. 91. Salmo 91. A pessoa que procura confiança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso, pode dizer a Ele: ó Senhor Deus, Tu és o meu defensor e o meu protetor. Tu és o meu Deus, eu confio em Ti. Se coloca de pé. Já estamos finalizando. Próximo, Caio. Deus livrará você do perigoso, escondido e de doenças mortais. Ele cobrirá com as suas asas e debaixo delas você estará seguro. A fidelidade de Deus o protegerá como um escudo. Você não terá medo dos perigos da noite e nem dos assaltos durante o dia. Não terá medo da peste que se espalha na escuridão, nem dos males que matam ao meio-dia. Ainda que 1000 pessoas sejam mortas do seu lado e 10.000 ao seu redor, você não sofrerá nada. Você olhará e verá como os maus são castigados. Você fez do Senhor Deus o seu protetor e do Altíssimo o seu defensor. Por isso, nenhum desastre lhe acontecerá e a violência não chegará perto da sua casa. Até aqui está bom. Será que essa tem sido a sua oração? Será que realmente você tem confiado em Deus a ponto de entregar tudo nas mãos dele e falar: olha Pai, eu confio em Ti, realmente toma aí, porque na minha mão não está dando certo? O interessante é que a gente vê que Davi, aonde ele enfrentou o gigante? Hein, pastor? Onde Davi enfrentou o gigante? Num vale.
Isso nos mostra que nós teremos vitória no vale. E ali foi um up na vida de Davi. Todos viram que o Senhor é Deus através da vida de Davi. E Ele vai fazer isso com a sua vida hoje. As pessoas que estão em sua volta verão que você sairá do vale e Deus te levantará com autoridade e poder. E todos verão que Deus é Deus dos vales e também dos montes através da sua vida. E hoje é o seu dia de mudança. Hoje é o dia de você realmente entregar tudo nas mãos de Deus. E falar para Ele: Deus, como eu falei um pouco antes, na minha força, eu não tenho nada, porque eu já tentei e não deu certo. Estou cansado, cuida para mim. Pois eu creio que Tu és o Deus dos montes e dos vales, e que nesse momento difícil que eu estou passando, o Senhor vai me livrar. Por isso que eu disse para você, o que eu tinha dessa palavra para entregar, que tinha algo no meu coração antes, era totalmente diferente disso que está aqui. O Espírito Santo me guiou, falando para mim que o povo precisava entender que Ele está conosco em qualquer momento da nossa vida. E Ele falou para mim que muitos filhos dele estão desesperados por bobeira, porque Ele já decretou a vitória e você continua ainda se preocupando. E nessa noite é a resposta da sua oração. Essa noite o Pai está mostrando para você que Ele está contigo em todos os momentos.